Seja muito bem-vindo ao nosso canal Inglês na Infância e Dentro de Casa. Fica comigo que nessa live eu vou te mostrar por que a escola pode estar sabotando o inglês do seu filho. Já passou aí pela sua cabeça que a escola pode estar sabotando o inglês do seu filho? O fato de deixarmos para a escola o aprendizado da língua inglesa, de um novo idioma, até mesmo até mesmo pela gente não conhecer, né, não conseguir introduzir sozinhos o inglês na vida dos pequenos dentro de casa, a gente deixa para a escola esse total aprendizado. E isso, ele pode estar prejudicando. Então, eu vou explicar por que isso pode estar prejudicando o desenvolvimento dele, em qual parte que ele pode estar sendo prejudicado, para a gente trabalhar e não deixar isso acontecer, e muito pelo contrário, a gente entender e somar forças com a escola. Então, vamos imaginar que o seu pequeno, ele vai para a escola, tá? Agora, na pandemia, a escola que está vindo até ele, e ele fica ali, sentadinho, né, olhando o professor, ouvindo o professor falar. Se o seu pequeno ainda é muito pequeno e ainda não vai para a escola, fica ligado, porque ele vai passar por isso. Então, você está aqui antecipando uma situação que ele vai vivenciar. Mas, de repente, acontece que o professor aponta para o seu pequeno e pede para ele pronunciar, por exemplo, o que é caneca em inglês. Então, vamos pegar aqui uma caneca. Então, vamos supor, mas de repente, esse professor vira para ele e pede para ele falar o que é caneca em inglês. Pede para ele pronunciar o que é caneca em inglês. O que vai acontecer com o seu pequeno neste momento? As chances do seu pequeno acertar o que é caneca ou acertar essa pronúncia é muito pequena. Concorda comigo que as chances são pequenas? Porque no inglês se escreve muito diferente do que se pronuncia. Vocês sabem disso. Então, eu peguei aqui o exemplo de como se pronuncia cabide em inglês. Ele se pronuncia muito diferente de como se escreve. Aqui a gente tem um cabide, tá? Cabide em inglês, olha como se escreve. Com H. Anger, vamos pensar, algo do tipo. E se pronuncia hanger. Se pronuncia hanger. Se escreve muito diferente de como se pronuncia. Hanger. E a gente só consegue pronunciar com o tempo, para a gente formar os vocábulos, né? Demora um pouco. Então, as chances do seu pequeno, ali naquele momento, na sala de aula, pronunciar uma palavra errada são imensas. São imensas. Então, é normal ele errar. Ele vai errar na sala de aula, é normal. Mas é mais normal ainda, as crianças que estão ao redor dele, na sala de aula, rirem dele. É normal ele pronunciar errado, mas é mais normal ainda as crianças que estão na sala de aula rirem dele. Nem tanto, vamos pensar menos ainda. Vamos pensar que essas crianças são menos levadas, porque é instinto delas rirem. Então vamos pensar que são crianças menos levadas e só basta o silêncio da sala de aula, todos os coleguinhas ali na classe esperando, olhando para o seu pequeno pronunciar aquela palavra em inglês. Ali já basta, já é o suficiente para o seu pequeno não aprender mais nada para frente. Dali para frente, tudo que o professor ensinar, ele não vai aproveitar, ele não vai absorver 100% do conteúdo. Mas, Shellen, como assim? Meu filho está ali, ele está olhando o professor, como é que ele não está absorvendo o conteúdo? É isso mesmo, ele não vai absorver 100% do conteúdo, de forma integral, como ele deveria absorver. Isso é uma pesquisa científica que foi liderada por um dos maiores linguistas do mundo, Stephen Krashen. Então, é um linguista da Universidade da Califórnia,
E ele fez essa pesquisa com um dos maiores linguistas do mundo, com centenas de pessoas, para entender como que acontece o processo de aquisição de uma segunda língua, de um novo idioma. E ele provou nesse estudo científico que o aprendizado de um novo idioma está totalmente ligado ao nosso lado afetivo. O aprendizado de uma segunda língua está totalmente ligado com o nosso filtro afetivo. Esse papel, vamos fazer um filtro desse papel aqui. Olha só, a gente tem aqui um filtro, tá? Nesse filtro, vamos imaginar o que Stephen Kroshin fala sobre o nosso filtro afetivo. Vamos imaginar que isso aqui seja um filtro. Eu ia trazer o coador de café, a marca, o coador de café, o papel, o filtro de café. E aí eu não me lembrei. Vamos lá. A gente tendencia a falar a marca. Vamos lá, então, não falei. O que acontece? Nesse momento, o filtro afetivo do seu filho, lá na sala de aula, estava totalmente confortável. Como o filtro afetivo dele estava? Fechado. Então, filtro afetivo totalmente fechado. O que está acontecendo aqui? Ele está absorvendo todo o conteúdo. Aí, o professor chamou ele para responder o que é caneca em inglês, o que é cabide em inglês. O filtro afetivo dele fez o quê? Abriu. No momento que o filtro afetivo dele abre, ocorre um bloqueio de conteúdo. Um bloqueio de informações. Então, ele não vai estar absorvendo da mesma forma que ele estaria absorvendo se ele estivesse com o filtro afetivo fechado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essa pesquisa existe, é uma pesquisa confiável, de uma fonte confiável, de um pesquisador confiável. Eu quero mostrar que se você quer que o seu pequeno aprenda, você precisa entender esse filtro para você trabalhar com ele. Porque o fato de seu filho ir para a escola não vai garantir o aprendizado dele. Quando a gente fala que a escola pode estar sabotando o inglês do seu filho, é que você tem que ter a consciência que levar o teu filho para a escola não é o suficiente. Ele pode estar lá jogando o tempo dele fora, o seu investimento, o seu tempo de ir levar, mas principalmente a janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? É o cenário ideal para o seu filho aprender inglês. Então, essa janela se fecha todo dia um pouquinho. Todo dia essa janela se fecha um pouquinho, ela se fecha praticamente completamente na puberdade, 12, 15 anos de idade. E depois dos 7 anos, não é que o seu filho não vai mais aprender inglês. Aprende, mas começa a aumentar a dificuldade. Depois dos 7 anos, aumenta a dificuldade. Então, quanto antes a gente trabalhar, correr atrás para esses pequenos aprenderem, mais fácil será para nós, mais como pais e mães, mais fácil será para eles. Principalmente para eles, tá? Então, mais do que isso, o tempo dele, jogando o tempo dele fora. Então, você precisa, papai e mamãe, entender essa situação que ele vivencia. E quais são esses 3 sentidos, essas 3 emoções que oscilam o tempo inteiro, que impede o teu filho de seguir, avançar numa nova língua? Quais são esses filtros afetivos? Autoestima, tá? Stephen Kroshin colocou. São 3 principais emoções que abrem, que fechem e que abrem o nosso filtro afetivo. E do pequeno. Autoestima, motivação e ansiedade. Quando o professor pediu para o seu pequeno pronunciar, falar alguma coisa, ainda mais se a criança for introspectiva, a criança tiver vergonha, quando ele falar isso, a ansiedade do teu filho foi lá em cima e o filtro, bum, abriu. Então, a pressão do momento, a pressão das próprias crianças que estão ali, estão todas no mesmo barco. Né? Só que ela não é a bola da vez, então tá tudo bem com ela. Então a bola da vez é o fulano. E aí, gente, é coisa de escola. A criança tende a fazer isso.
É uma coisa natural. Ela tende a rir, ela tende... A criança caiu da cadeira, né? A criança foi lá sentar na cadeira, caiu. A escola, a sala inteira vai rir. Porque é espontâneo deles. As crianças são espontâneas. E é por isso que elas têm facilidade de aprender muita coisa. Porque elas são espontâneas. Elas, quando vê, elas já estão rindo. Enfim, esses são as três emoções que podem prejudicar o desenvolvimento de uma nova língua. Motivação, ansiedade e autoestima. E aí, se o seu filho estiver com baixa autoestima, se o seu filho estiver ansioso naquele momento, o filtro se abre e o bloqueio acontece. E aí, nós estamos jogando o tempo dele fora. Um tempo riquíssimo, um tempo que não volta nunca mais. Você pode pagar o melhor professor do mundo, você pode ir para o melhor lugar do mundo, pode fazer o que for, você não recupera esse tempo, tá? Ele vai aprender depois? Vai, mas com muito mais dor, com muito mais obstáculo, com muito mais dificuldade, porque a janela, ela começa a se fechar. Então, agora vamos imaginar o inverso disso tudo? Nós estamos falando que a escola pode estar sabotando o inglês do seu filho. Agora vamos pensar o inverso. Vamos pensar o seu filho dentro aí da sua casa, tá? Dentro da sua casa é um ambiente controlável, não é? Vamos pensar que você tá lá na imersão da GoTag e seu filho vai lá e pronuncia cabide em inglês. O que vai acontecer? O que vai acontecer com ele? Nada. No máximo, ele vai ter que repetir de novo para o herói. Vocês estão comigo? Estão comigo? Então, quando o teu filho dentro da tua casa, você não vai rir, ele não vai ser criticado, então ele vai poder abrir a boca dele à vontade, sem estresse, motivado, porque ele tem um motivo para estar ali fazendo. A gente tem que dar um motivo para ele fazer o inglês, né? Para ele estar desejando aquilo. Então ele está ali motivado, ele está com a autoestima elevada, ele está sem estresse. Se ele está sem estresse, sem ansiedade, ele está aprendendo. Então, dentro da sua casa, a gente tem um cenário perfeito para o teu filho aprender uma nova língua. Dentro da sua casa. É um cenário perfeito. Você precisa somente achar formas de acontecer essa introdução dentro da sua casa. Por quê? Porque nós, papais e mamães, na maioria esmagadora brasileira, não sabemos ali 200, 100 palavras, pronunciar 100, ao todo 200. Como que a gente vai introduzir isso? Então, vocês precisam entender o processo e entender como que vocês conseguem introduzir o inglês na vida do seu filho dentro da sua casa. Shelley, o inglês de casa vai substituir o inglês da escola? Não, de forma alguma. A proposta não é essa. Quanto maior o contato eu vou falar, mais rápido o seu filho vai. Mais autoestima, mais motivado ele vai estar. Então, o que eu quero dentro de casa, mostrar que dentro de casa você tem um cenário perfeito para o seu filho aprender uma segunda língua. Você aprendeu o português ali. Ele está aprendendo o português dentro de casa. Então tá, a gente vai encerrar. Então, bye, bye. Um beijo, bye, bye.